Olá, pessoal. Faço esse vídeo então para falar um pouquinho acerca então da atividade avaliativa da unidade 4, em que a principal questão aqui é o processo de formação de palavras. Só para retomarmos então que nós temos assim diferentes possibilidades de formar palavras, mas que o mais produtivo na língua portuguesa é o processo de formação de palavras por derivação. Então, a derivação ela pode ser prefixal, quando se coloca um prefixo, né? Por exemplo, feliz é a palavra e eu coloco o infeliz, né? O in é o prefixo, então eu tenho aí uma derivação prefixal. Tem a sufixal, que é quando a gente anexa um sufixo, usando a palavra feliz, né? Daí, felizmente, o mente é o sufixo, então a gente tem uma outra palavra. E aí tem quando a gente consegue, assim, usar tanto um prefixo quanto um sufixo, mas não precisa ser no mesmo tempo. E aí eu uso esse mesmo exemplo que eu trazia, né? Eu tenho infeliz, tenho felizmente e eu posso também dizer infelizmente, que daí é quando nós temos a derivação prefixal e sufixal. Quando para formar uma nova palavra é necessário colocar ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo e não há possibilidade de tirar nenhum deles, como no caso de entardecer, aí a gente tem aquilo que se chama de derivação parasintética. E o outro caso é a derivação regressiva, que quando então se tira uma pequena parte da palavra ou então troca uma pequena parte. Por exemplo, temos a palavra amar, que é o verbo, e aí a gente troca o a pelo o e temos amor, que é o substantivo. Então, aí é uma regressiva, tá? Também tem outras possibilidades, como a questão da composição, do processo de formação de palavra por composição, que é quando nós unimos, então, palavras que possuem radicais diferentes, né? E aí nós temos aquela situação em que há apenas a união e não há nenhuma alteração, como no caso de girassol, e é bem importante destacar que girassol ele tem o acréscimo do S, mas aí é por uma questão morfofonêmica, ou seja, a necessidade de colocar mais um S, porque senão o som vai mudar. Porque quando a gente junta, por exemplo, gira e sol, eu tenho gira, termina em vogal, sol começa com consoante. Se nós só juntarmos, o som vai ficar diferente, por isso a necessidade de dobrar o S. E temos também o outro caso, que é quando ocorre alguma alteração. Então, é por aglutinação, nesse caso, quando dá essa mudança, e no outro caso, então, composição por justaposição é quando apenas une sem haver alteração. No caso de pernilongo, por exemplo, que é perna longa, tem uma pequena alteração, então nós vamos ter o caso da composição por aglutinação, tá? Então, porque tem uma pequena mudança, tá? Então, assim, os exercícios, quer dizer, as atividades aí aqui fez parte do processo avaliativo, que vocês já tiveram, então, acesso a aquelas que estão certas e quais estão erradas e o porquê que estão erradas, né? Vai trabalhar muito com essa questão, assim, de como é que se dá esse processo de formação. Nós temos, assim, muitas palavras, então, em que a gente vai usar o sufixo, né? Então, polida, por exemplo, polidez, né? Amor, amoroso, a gente vai formando outras palavras a partir do acréscimo de alguma coisa. E na língua portuguesa é importante que vocês assim sempre tenham isso em mente pela possibilidade de ir ampliando o vocabulário
quando vocês forem trabalhar com isso lá com os alunos, mostrando quanto há de possibilidade de usar outras palavras, usando então esse processo de formação, tá? Qualquer dúvida, entre em contato por meio do fórum e bons estudos!